Prezado amigo leitor ou prezada amiga leitora. A introdução dos vídeos da cela 10 são todas iguais. Portanto, caso já tenha assistido, pule 3 minutos e 20 segundos. Boa leitura e ou boa audição. Você já se imaginou preso inocentemente? Você imagina que prisões injustas só ocorrem em favelas? Não. Em setembro de 2019, o narrador dessa série de vídeos foi vítima do poder político e econômico do estado de Goiás e enviado para um presídio onde ficou por 59 dias. Sem analisar a competência constitucional e as normas relativas ao imposto territorial rural e muito menos atentar sobre a inviolabilidade do sistema tributário federal, o Ministério Público e o Judiciário acataram a tese absurda de prisão preventiva, por tempo indeterminado, para salvaguardar os milionários fazendeiros contra supostos bandidos perigosos. A celeridade das decisões foi impressionante. O relatório policial foi assinado pelo delegado em 29 de agosto. No mesmo dia 29, o promotor ofereceu denúncia, e 2 dias úteis depois, o juiz determinou a prisão. O governo estadual mobilizou mais de 20 agentes de, pelo menos 3 forças policiais, para prender 2 velhos fiscais, como se fossem hackers poderosos ou chefes de uma perigosa organização criminosa que extorquia fazendeiros e dilapidava os cofres municipais. O delegado de polícia responsável pela operação e o advogado da organização sindical que pediu a prisão deram entrevista em rádio e TV comemorando o feito como heróis. Apesar da distância de 200 quilômetros, a TV Anhanguera, afiliada da Globo, desde as 7 horas, acompanhou espetacularmente a operação. Tudo isso por causa de uma rixa política entre o governador e o prefeito. O maior objetivo político era pegar o prefeito. As pressões psicológicas nos interrogatórios, por uma delação premiada, contra o mesmo foram cruéis. Também, devido ao poderio econômico e político dos milionários fazendeiros que se articularam para livrarem-se das altas multas aplicadas pela Receita Federal por sonegação do ITR, cuja cobrança por lei é de responsabilidade do município, e principalmente porque o acusado descobriu uma indústria de laudos técnicos vendidos aos fazendeiros desnecessariamente, e pior, muitos, falsificados. Ou seja, quem extorquia fazendeiros, com laudos falsos e desnecessários, e dilapidava o tesouro municipal sonegando imposto, conseguiu se safar, acusando, criminalmente na maior covardia, 2 inocentes pais de família. Mesmo com seus sigilos quebrados, a Polícia Civil e o Ministério Público não encontraram nenhuma prova que incriminasse os fiscais, e o inquérito foi encerrado sem processo. Os laudos falsos e desnecessários que estavam em poder dos fiscais presos foram recolhidos pela polícia. Com a prisão dos 2 fiscais, a operação fiscal foi interrompida e o pequeno município de Nova Crixás de Goiás deixou de arrecadar mais de 7 milhões de reais que constituía na parte destinada ao município. Neste vídeo, e nos próximos, o narrador vai contar como foram seus dias na cadeia. 14 presos em uma cela construída para comportar 9. Onde cada dia que nascia iniciava-se uma nova vida, como vivem os animais pedrados da savana africana. Terça-feira, dia de uma mini cobal. Quando, certamente, viria alguma coisa para eu comer, entregue pelo supermercado, a mando da minha esposa. Bateu saudade dela, todavia me contive, pois sexta-feira estava próxima e, com certeza, viria e traria mais coisas gostosas. O dia foi bem normal, como me foram todos durante a semana. Minha preocupação era com o maluco estrábico que reiterava seu ódio contra mim, dizendo que não ia com minha cara e me vigiava tentando me flagrar fazendo algo que julgava errado. 3 dias antes, o camarada me viu guardando um livro sob o colchão do diabético, meu protetor, e se irritou demais. Ralhou comigo como se eu fosse uma criança e, de forma encolerizada, comentou: "Tão vendo? Depois o dono da cama fica bravo com esse velho e ele vai reclamar", vociferou o maluco para 3 indivíduos que estavam perto. Na parte da manhã sobrou pão que o pessoal não quis. Então pedi a 2 colegas seus respectivos pães que me deram na hora. Então fui escolher os menos amassados dentro do saco para eu colocar a carne e fazer sanduíche em vez de comer arroz. Ele aproximou de mim e disse: "Velho safado! Está escolhendo o pão?" Gritou e saiu repetindo para o grupo que já se encontrava no sol: "Olha pessoal! O velho desgraçado estava escolhendo o pão."
Na hora do almoço esse canalha fez uma maldade com o magrelo que me fez balançar a cabeça em desaprovação. Então ele virou para os colegas presentes e disse: detesto gente falsa. Pessoas que se manifestam pelas costas. Que não é homem para me encarar. Quinta-feira, 7 de novembro de 2019, amanheci assustado com um pesadelo. Sempre os tenho, mesmo quando estou no meu lar. Muitos são tão fortes que me acordam, volto a dormir e o mesmo sonho recomeça de onde parou. Noutros, acordo aliviado por serem falsos, volto a dormir e, não raro, começa outro. Naquela noite tive vários. Mas o último, o que me acordou, foi o mais pior, como diz alguns dos meus colegas. Minha esposa teria batido o carro numa esquina de Goiatuba, cidade onde nasci, e a pancada foi tão forte que resultou em perda total do veículo. Estava livre, pois a peguei pelos cabelos e lhe dei uns safanões. No sonho, além da tristeza da perda do carro, sofri demais pedindo-lhe perdão e rogando para que ela não me denunciasse com base na Lei Maria da Penha. Apesar dos sonhos, acordei bem alegre. Aliás, muito alegre. Até meus companheiros comentaram, dizendo que minha felicidade decorria da expectativa pela aproximação da visita da minha mulher. Acabará de ler o 4º livro. As obras literárias seguravam minha língua e, assim, minha vida melhorou consideravelmente. Com exceção da implicância do maluco, nenhuma chamada de atenção e nenhum grito. Respeitavam-me como se fosse um veterano. Uma das coisas que os incomodava era o fato de eu ser a pessoa mais feliz do ambiente. Na realidade não se tratava de felicidade, mas de equilíbrio. A quantidade e a qualidade das minhas emoções e humores positivos eram excelentes, principalmente por causa dos livros. Nunca reclamava da minha situação e estava sempre motivando os colegas mais tristes. Os estoicos ensinam que, quem procura a felicidade fora de si, geralmente se decepciona. A felicidade depende muito mais da forma que encaramos nossa vida e enfrentamos as dificuldades do que do resultado das influências externas. Ensina que devemos ser felizes, apesar das peripécias que a vida, eventualmente, nos joga à revelia das nossas escolhas. O psiquiatra Sigmund Freud defendia que todo indivíduo é movido pela busca da felicidade, mas essa busca seria uma coisa utópica, uma vez que para ela existir, não poderia depender do mundo real, onde a pessoa está sempre contaminada por experiências negativas e, portanto, o máximo que o ser humano poderia conseguir, dessa forma, seria uma felicidade parcial. Nesse ponto o psicanalista estava correto. Quase todos ali condicionavam suas felicidades baseadas em liberdade, amor, dinheiro, poder e respeito. Substantivos esses, que nunca conseguiriam, pelo menos na medida desejada. Portanto, uma felicidade utópica. Como em qualquer lugar, ser feliz ali era trabalhoso. Todos os dias algum preso chorava ou reclamava da sua situação. Ouvir confidências de um parceiro que já cumpriu 2 anos e ainda faltava outro tanto, era muito triste. Principalmente quando esse colega não recebia visitas dos seus 2 filhos, e ainda, chegavam-lhe notícias que sua mulher encontrava-se vadiando pelos bares da cidade, gastando a sua grana. Outros 3 reclamavam que já podiam sair com tornozeleira, mas não tinham dinheiro ou pessoa interessada em ajudá-los. Sexta-feira, 9 de novembro de 2019, acordamos cedo e, como todos os dias de visita, a turma amanhecia unida e disposta para a arrumação geral. Minha mulher trouxe bastante coisa de comer e o dia passou muito rápido ao seu lado. Inversamente, a felicidade da chegada à partida provocava consternação a todos. Toda vez que recebo informação sobre meu processo, meu humor reduz. Mesmo sendo notícias mistas entre boas e ruins, meu psicológico reluta para focar nas ruins. Acho que sou uma exceção entre os presos, pois todos, sem exceção, se agarram nos fragmentos de esperança e passam a sonhar acordado, comentar entusiasticamente e repetitivamente com todos. A noite corria tranquila até que aconteceu um incidente grave me envolvendo. O gritador voltou a berrar comigo.
O cara tinha um queixo prolongado e uma boca muito grande. Assemelhava-se com o Coringa adversário do Batman. O sujeito pulou do terceiro andar do seu beliche, como se fosse me atacar, aproximou seu narigão a 10 centímetros do meu rosto. Como eu estava concentrado meditando sobre meu processo, levei um susto muito grande com um pulo e com um berro. Numa reação inesperada e expressando emoção fora do meu normal, coloquei as duas mãos nos ouvidos e comecei a gritar bem alto. De novo! De novo! De novo não! Pare! Meus gritos foram tão altos que os agentes vieram rapidamente certificarem sobre a motivação. Os 3 guardiões aproximaram da bigorna, grade, e todo o grupo afastou para o fundo do cômodo, só ficando eu na grade. Na cela vizinha um preso gritou, não judiem do cara. Os guardas, preocupados, perguntaram se eu estava apanhando. Apressei-me em negar e, ao mesmo tempo, tentar justificar-me pelos gritos, mas fui interrompido. Meus colegas se refizeram do susto e tentaram influenciar as autoridades, atribuindo-me diversos adjetivos insultuosos, tais como desequilibrado, imaturo e insociável. Sem contar a referência de desgraçado costumeira do maluco. Um dos agentes interrompeu a fala do grupo e me perguntou: o senhor quer sair desta turma? Respondi aflito que não. Pessoal, vocês têm que levar em consideração que o Sinomar é um senhor de idade e não tem experiência de cadeia. Ele nem foi julgado ainda e deve estar sofrendo muito com isso. Maneirem. É muita sacanagem de vocês, advertiu com seriedade um dos guardas. Depois que os vigilantes saíram, os ânimos exaltaram. O meu desafeto maluco estrábico gritou: temos que expulsar esse velho safado daqui. Não aguento mais olhar na cara desse desgraçado. A maioria virou contra mim e um deles concordou com a ideia da minha expulsão. Nessa altura sentei no meu colchão que ainda estava enrolado, baixei a cabeça entre os joelhos e deixei o pau comer. Num certo momento o intelectual rompeu a desarmonia dizendo: cuidado! Maneirem no trato com o Sinomar. Não sei se sabem, mas existe uma lei chamada Estatuto do Idoso. Um eventual crime contra ele pode prejudicá-los. Os próprios agentes poderão testemunhar contra vocês. Essa alegação diminuiu um pouco a animosidade dos participantes. Não cansavam de repetir que, em outra cela, seria castigado fisicamente. Não gosto de falar em sorte. Para mim, sorte nada mais é do que coincidência positiva e o azar são coincidências negativas. Coincidências essas, frutos da lei universal da probabilidade e, se universal, é porque foi criada por Deus. Já, para os religiosos, as coisas ruins são provenientes do demônio e as coisas boas graças a Deus. Nesse ponto, mesmo não tendo religião, sou mais crédulo em Deus do que os crentes. Não consigo enxergar espaço para a atuação do demônio frente à grandiosidade de Deus. Quem conseguiu criar um universo tão harmônico e grandioso, contendo centenas de galáxias, trilhões de estrelas e trilhões de seres vivos, não seria fraco para sujeitar um subalterno tão poderoso na maldade. Quase todas as religiões do mundo enxergam 2 deuses, um muito poderoso para o mal e um muito bondoso para o bem. Considerando que a vida é difícil, para quase todo mundo, o Deus do mal prevalece. Tenho convicção que Deus não fica atuando no comportamento de 7 bilhões de seres humanos e mais uns trilhões de seres vivos. Conforme já citado em capítulos anteriores, ele criou as leis universais que todos devem respeitar sob pena de castigo da própria lei. Se houvesse a atuação direta de Deus, as negligências, as imprudências e os dolos poderiam ser extintas por ele, ainda na cabeça das pessoas, antes da consumação das vias de fato. Conheci uma moça que, na faina de acabar com sua vida, desferiu 2 facadas em sua própria barriga. Na cirurgia constataram que tinha furado o intestino, o fígado e o baço. Depois de vários dias na UTI teve alta dizendo que Deus salvara sua vida. Ora, se Deus estivesse atuando na sua vida, não teria permitido tal loucura. Voltando para minha sorte.
Por volta das 21 horas começou uma gritaria na última cela localizada no final do corredor do nosso bloco e meu problema foi esquecido. Como um rastilho de pólvora aceso, não demorou muito, grande parte do presídio começou a gritar em tom de desespero. Inicialmente chamando pelos guardas, e quando esses apareceram, armados com escopetas, os gritos continuaram desesperados, mas a ordem era para atirarem. Não deixem eles saírem. Atirem seus bostas. Atirem seus merdas. Matem esses desgraçados. Eram os gritos que surgiam de todas as celas, inclusive da nossa. Como eu estava sentando próximo da grade, aguardando para estender o colchão, fiquei inerte, sem entender o que estava acontecendo. Apesar da minha ingenuidade, percebi que alguns dos meus companheiros apresentavam um nervosismo exagerado. Então puxei o Belo para meu lado e perguntei-lhe se tinha percebido, também, tal alteração no humor. Claro. São jurados de morte pelos líderes daquela unidade, se escaparem, terão que, obrigatoriamente, passar em frente à nossa. Me respondeu. Repentinamente alguns colegas gritaram muito alto para eu sair daquela posição e o Belo me arrastou pelo braço, me tirando do local dizendo que eu poderia levar um tiro. Os 4 agentes se posicionaram em frente à nossa grade com as armas em posição de tiro e um deles gritava para que os amotinados retornassem ao respectivo cárcere. A coisa parecia grave, pois era notório, pelo tom de voz, que os vigias estavam desesperados. Os presos de todas as partes batiam panelas nas grades e gritavam para os guardas atirarem, inclusive uns 3 veteranos meus colegas que se encostavam na grade para poder tentar se inteirarem melhor. Tal qual nos filmes de guerra, os agentes recuaram como se estivessem sendo atacados por perigosos inimigos e aumentaram também a altura das ameaças. Parecia que os revoltosos já tinham transposto o cadeado e se encontravam no corredor, todavia temiam as armas lhes apontadas. Enquanto os guardas gritavam desesperadoramente para os revoltosos voltarem, os presos gritavam para eles atirarem. Então 2 sentinelas começaram a andar rumo aos rebeldes e 2 permaneceram em posição de tiro em nossa frente. Os gritos dos agentes demonstravam que estavam com muito medo. Por outro lado, os presos gritavam para não abrir a grade, como se não tivessem saído, ainda. Atirem, matem eles. Não abra a grade, atire, mate. Entre nós, baixinho, alguém comentou que se eles passassem pelo corredor matariam alguém de nós. Estamos na cela especial e eles detestam-nos por esse privilégio. Concluiu a voz. O revezamento de uns 2 ou 3 junto à grade para tentar ver o que estava acontecendo era frenético. Segundo a lógica da maioria, os revoltosos detestavam estupradores, gays e facionados, justamente a maior representatividade dos meus colegas. Os amotinados gritavam também. Suas armas era a água que atiravam nos agentes. O desespero dentro da nossa cela e, aparentemente, nas unidades vizinhas, continuava grande. A polícia militar foi recebida com aplausos, assobios e vivas. Nunca vi tanto preso torcendo para a polícia, como presenciei naquele momento. Não demorou muito e a PM apaziguou os ânimos dos revoltos, não sei se trancando a grade ou se somente impondo respeito. Depois que a situação foi controlada e a polícia partido, os guardas se dirigiram à nossa cela, criticando-nos severamente pelos gritos nos seus ouvidos durante a ocorrência. Alegaram que tínhamos os deixados muito mais nervosos do que a situação exigia. Entretanto, a crítica inverteu contra os mesmos. Parecia que meus colegas eram os seus chefes e estrategistas em segurança penitenciária. Criticavam a demora e o descuido na ação. Os mais antigos começaram a falar alto com os vigias chamando-os de irresponsáveis. Parecia que a nossa cela era rebelada. Depois de 1 hora ouvindo insultos e ofensas de toda forma, os agentes partiram, mas a excitação do nosso grupo continuou. Acredito que nesse dia fomos dormir depois das 2 horas da manhã. Cada um inventava situações exageradas e tentava demonstrar quão perigosa seria a situação, caso acontecesse a fuga. Apesar da excitação geral, mantinha-me absolutamente tranquilo com a segurança do presídio. Pensava que, se acontecesse, poucos presos iriam fugir.
As dificuldades seriam grandes até chegarem à rua. Entretanto, caí na besteira de verbalizar essa tranquilidade para um colega que estava ao lado. Dizem que boca fechada não entra mosquito, dito e feito. O cara disparou a gritar comigo para os demais escutarem como se eu tivesse dito uma blasfêmia muito grande. No dia seguinte todos os agentes vieram à nossa cela tentar se justificar e, humildemente, pediram desculpas e rogaram pela compreensão geral do grupo.